Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Casa do Caminho, casa de caridade, casa de oração, onde a gente se encontra para buscar um alívio às nossas dores, um relaxamento mental, um desanuviar de pensamentos. Leitura de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item 8, Instruções dos Espíritos, com o título Obediência e Resignação. O trecho do Evangelho diz o seguinte: a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e a negação da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. E aí, nossa leitura reflexiva dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Renovando Atitudes, que traz pra gente o texto servilismo. A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros para a produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Então, ao contrário do que a gente imagina, do que a gente compreende de maneira errada, a obediência não é a mesma coisa da subserviência. Obedecer é cooperar pelo bem comum. Obedecer, nesse caso, seria o se livrar, se desvestir do egoísmo, do pensar apenas em si. Porque a obediência, nesse caso, seria a cooperação para que algo maior, para que o bem comum fosse considerado. Assim, considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e o mais consciente possível. É uma diferença muito sutil do obedecer, da passividade de aceitar uma situação. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância. As nossas reflexões, elas têm sempre chamado a atenção para onde tudo começou. Quando os pais instigam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. É aqui que a gente começa a ter uma noção, a formar um conceito errado de obediência. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido que os pais se utilizam, mas é contraindicado na complexa tarefa de educar. Não é o obedecer simplesmente por obedecer. Não é o servilismo. Não é a subserviência. Mas a obediência para cooperar. É a criança que obedece para cooperar com a família, com o ambiente familiar. Adultos que herdaram essa formação familiar, todos nós, né? Se não forem espíritos maduros e decididos,
com uma farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional como maneira de obedecer forçosamente aos outros, desenvolvendo toda uma postura de anulação de suas metas, substituindo sua independência unicamente pelas vontades alheias. Aqui a gente volta na questão da obediência como algo racional, lógico, é uma postura pessoal de cada um, mas não tem que ser porque o outro está mandando, porque aquilo vai fazer bem, vai beneficiar apenas uma pessoa. Se é racional, se é lógico e é consciente, eu tenho que saber que a obediência, ela deve acontecer por um bem maior, pelo bem coletivo. Obedecer regras na casa do caminho, do silêncio, é para o bem comum de todos. É para que o processo de energização e de cura possa acontecer. É lógico, estar aqui pressupõe o silêncio. E que cada um tenha essa maneira consciente de obedecer. Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no inconsciente profundo que detonam em forma de obediência e servidão de maneira compulsória para compensar o passado infeliz. Nas nossas experiências de vida anterior, nas situações em que vivemos e que a gente ficou a desejar, que cada um aqui se viu numa situação de não cumprimento de uma obrigação. E aí, num momento oportuno, quer compensar aquela falta anterior. E aí acontece de maneira compulsória essa obediência que é servidão. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem enraizados em sua personalidade uma enorme necessidade de satisfazer seus sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Nós, como que nós nos vemos? Nós somos esses indivíduos que temos uma necessidade enorme de ser obedecido a todo e qualquer custo, de maneira irracional, simplesmente para satisfazer o nosso ego, o nosso poder de mando. Quantas vezes a gente se sente desrespeitado pela desobediência? Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão sua neurose de dar ordens. E em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade, satisfazendo assim suas características sádicas, dominando e afligindo essas criaturas servis por anos e anos. Então, além de ter a consciência de que obediência é algo racional, lógico, que coopera para o coletivo, é também necessário que tenhamos a consciência se nós somos esses tiranos, se nós agimos com essa neurose de mando e de autoridade. O ser humano que se sujeita a ordens de comando
vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Por outro lado, existem pessoas que nascem com uma tendência a dizer sim, sempre, a essas pessoas que têm essa necessidade de mandar, de controlar. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação. Porque todas as vezes que a gente obedece de maneira irracional, compulsoriamente, todas as vezes que falamos sim para quem amamos, nós queremos algo em troca. Esperamos receber amor, consideração, respeito, todas as vezes que falamos sim para alguém. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, que são fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Paralelamente, com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição das pessoas que estão à nossa volta, nós passamos a nunca dizer não, que sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Aprender a ouvir não e a falar não é necessário, é saudável e é manter os relacionamentos no nível de saúde mental também. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser uma pessoa, olha que forte, desonesta. Porque diz que faz, diz que dá muito mais do que tem e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo, de não realizar sua própria missão na Terra, porque se arvorou a correr atrás das realizações dos outros, quando a proposta é que cada um cuide da própria vida, do próprio amadurecimento espiritual. A obediência é o consentimento da razão. Obedecer é cooperar para que as coisas funcionem. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. Daí o ser racional, daí a lógica da obediência. A resignação é o consentimento do coração. Ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura resignada, ela vai abrir mão do seu direito em favor de alguém ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação são virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia. Não são aquelas que os homens se confundem erradamente como a negação do sentimento e da vontade. Obedecer não significa negar o meu sentimento, não significa negar a minha vontade para fazer a vontade do outro, que é a concepção errada da obediência. Conforme o espírito Lázaro,
ele bem define no texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado uma virtude, visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Então, que sejamos, nesse momento, pessoas que possam refletir e atentar às nossas ações, às nossas atitudes no nosso dia a dia. E termos a consciência e de maneira muito clara que dizer não, mesmo quando a pessoa espera um sim, pode ser a resposta mais acertada. Dizer não a uma criança que quer brincar com fogo é aquilo que se espera de você enquanto adulto. E que dizer sim nem sempre significa uma atitude de amor. Que possamos buscar a sabedoria infinita de Jesus, para que tenhamos discernimento no nosso dia a dia para dizer sim e não nos momentos adequados, oportunos e corretos. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz. Graças a Deus.